Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima aqui de Matemática. Vamos para mais um vídeo da nossa série de funções. Esse é um segundo vídeo, no qual a gente vai discutir um pouquinho os problemas práticos. No vídeo anterior, a gente falou da definição de função, falou do que é domínio, falou do que é imagem, falou do gráfico de uma forma geral, mais teórica. Então vamos ver isso em problemas práticos, tá bom? Nosso primeiro problema foi um problema do antigo vestibular da UFRJ, que diz assim: o gráfico a seguir descreve o crescimento populacional de certo vilarejo desde 1910 até 1990. No eixo das ordenadas, a população é dada em milhares de habitantes. Então, lembrando que o eixo das ordenadas é o eixo Y, e no eixo X são os anos que se passaram. Letra A. Determine em que década a população atingiu a marca dos 5.000 habitantes. Então, reparem que 5.000, aqui está a população em milhares, né? Então, aqui é 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 5.000, se a gente for buscar o valor de x correspondente, vou fazer bonitinho aqui, né? A gente vai tentar descobrir, a gente vai perceber que esse valor está entre as décadas de 40 e 50. Então, quando ele fala determinar a década, né, você pode escrever entre 1940 e 1950, e a gente fala que é a década de 40. Tá? Nem usado muito essa ideia de década mais, tá, gente? A gente fala os anos de 1900 e tanto a 1900 e tanto, tá bom? Letra B. Observe que a partir de 1960, o crescimento da população em cada década tem se mantido constante. Suponha que esta taxa se mantém inalterada no futuro. Determine em que década o vilarejo terá 20.000 habitantes. Então, essa é uma questão de raciocínio lógico, é um raciocínio quase sequencial, tá? Então, o que a gente tem que perceber? Quando ele fala que a taxa tem se mantido constante, quer dizer que esse gráfico vai ser uma reta. Isso quer dizer o quê? Se em 1960 a gente teve quantos habitantes no vilarejo? 7.000. Em 1970, a gente teve quantos habitantes no vilarejo? 8.000, metade de 8.000, 9.000, né? 8.500. Na década de 80, nós tivemos 80, 10.000. Então, se você reparar, o que está acontecendo aí? A cada década, eu estou aumentando a população do vilarejo em 1.500 habitantes. A gente tem uma relação aí de taxa constante, tem a ver com PA, tem a ver com função do primeiro grau, que é a nossa próxima matéria. Então, a gente pode perceber que se a cada década a gente acrescenta 1.500, nós queremos chegar a 20.000 habitantes, né? Então, vamos lá. Na década de 90, acrescento 1.500, 11.500. Na década de 00, ou seja, seria nos anos 2000, né? Entre 2000 e 2010, a gente vai ter o quê? Mais 1.500, 13.000 habitantes. Na década de 2010, ou seja, de 2010 a 2020, nós vamos ter 14.500 habitantes. De 2020, vai ser, somando 1.500, 16.000 habitantes. Se a gente for pensar agora a partir de 2030, somando 17.500, aí vamos continuando. 2040, soma, vai dar 19.000, e em 2050, nós vamos ter 20.500. Ou seja, qual foi a década? Foi entre 2040 e 2050.
a gente diz que foi na década de 40 dos anos 2000, tá bom? Então é só para a gente... E a gente vai ver nas próximas aulas que eu não precisaria fazer essas contas. Uma questão de puro raciocínio lógico, tá? Bom, aqui nós temos dois exercícios que, um, você tem que construir a fórmula, no outro você tem que interpretar. Então vamos ver agora. Ó. O salário de João é R$ 500, mais 50% do valor de suas vendas. Se esse é o salário de João e X é o valor de suas vendas, a função que representa essa situação é... Então, o salário de João, quanto João ganha? João ganha R$ 500 mais 50% das vendas. Beleza? O que quer dizer isso, gente? Que o João ganha R$ 500 mais 50% vezes V. Na verdade, a venda ele chamou de X. Né? Bom, 50% eu posso escrever de várias maneiras. Vamos lembrar? 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100, é a mesma coisa que 0,5, é a mesma coisa que dividir por 2. Reparem que aqui tem o x sobre 2, ou seja, eu posso dizer que o salário de João é R$ 500 mais a metade das vendas. Se é 50%, é a metade. Então, a gente diz que o salário de João depende das vendas. Se ele não vender nada, ele vai ganhar só R$ 500. E à medida que ele vai vendendo, ele aumenta as suas vendas. Uma questão de interpretação que o Enem e a UERJ adoram. Resposta à letra C. Exercício 2. A função que determina tá, o valor a ser pago por uma corrida de táxi é f de x, 3,40 mais R$ 2,50. Sendo x a distância percorrida em quilômetros. Qual o valor a ser pago por uma corrida de 10 quilômetros? Então, vamos entender essa fórmula. Ele está falando que eu vou pagar pela corrida R$ 3,40, que é o que a gente chama de bandeirada, né? E R$ 2,50 por quilômetro percorrido. Ele fala que vai percorrer 10 quilômetros. Eu vou colocar 10 no lugar de quem? Do x. E aí eu vou conseguir realmente descobrir qual o valor da corrida após 10 quilômetros. 2,50 vezes 10 vai dar R$ 25. Então, se o carro percorreu 10 quilômetros, eu vou pagar R$ 28,40. Mais uma questão que envolve função, envolve fórmula, envolve interpretação prática. Bom, mais uma questão aqui bem interessante também. Para fazer certa instalação elétrica, necessita-se de dois tipos de fio. O tipo 1, que custa R$ 3,60 por metro, e o tipo 2, que custa R$ 5,70 o metro. Compra-se X metros do fio do tipo 1 e Y metros do fio do tipo 2. O preço total P a pagar é... Então, eu vou pagar, presta atenção, R$ 3,60 por metro do fio 1, mais R$ 5,70 por metro do fio 2. Eu falo que eu tenho X metros do fio 1 e Y metros do fio 2. Logo, a nossa resposta, ele tirou zero aqui, tá, gente? Não é necessário botar 3,60, eu posso apenas escrever 3,6x mais 5,7y. Por isso, a nossa resposta é letra C. Mais uma fórmula descoberta. Tá? E aqui nós temos uma questão do Enem. O Enem adora cobrar questões que têm essa interpretação. Vamos lá, ó. Uma empresa, Enem 2019, prova azul, questão 168. Tá? Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa e a
a quantia Y em reais em que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... Então, vamos lá, vamos pensar. A empresa vai pagar Y reais. Ela tem que pagar o gerente mais os funcionários. Ela fala que ela tem X funcionários. Então, eu falo que o gerente é um desses funcionários. Como eu já paguei o gerente, que é um deles, e o total de funcionários é X, quantos funcionários eu vou pagar de outro jeito? X menos 1. Então, eu sei que o meu total de funcionários é X. Eu tirei o gerente, eu fiquei com X menos 1 funcionários. Agora, o gerente ganha R$ 1.000 por semana. Já os outros funcionários, eles ganham R$ 80 por dia e eles trabalham 2 vezes por semana. Então, se eles ganham R$ 80 por dia trabalhando 2 vezes, eles ganham 2 vezes R$ 80. Eles ganham R$ 160 por semana, beleza? E aí a gente pode descobrir quanto a empresa vai gastar. 1 vezes 1.000, 1.000. 2 vezes 80, 160 vezes x, 160x. E 160 vezes menos 1, menos 160. Agora, como é que eu escrevo essa fórmula? Vai ficar 160x, 1.000 menos 160, mais 840. Isso quer dizer o quê? Que a empresa tem um custo semanal, né, para pagar os funcionários de R$ 160 para cada funcionário, mais o 840. Então, a nossa resposta é a letra D de dado. Mais uma questão que envolve a ideia de criar a função, criar a fórmula. Tá? E nós chegamos ao nosso final dessa aula. Tá? Espero que vocês tenham gostado e percebido qual é a ideia que o Enem quer da interpretação, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.